Então vamos lá. Hoje a gente vai revisar nossa última revisão para a UFSC. Nessa revisão, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer exercícios completos, vai fazer um exercício inteiro. E vai conversar principalmente sobre a fórmula da parábola, porque ela tem uma adequação no formulário da UFSC comparado com o que a gente estuda. Então a gente vai lá adequar ver o que que é o parâmetro, tá? Passa pra mim, por favor, que eu tô sem nada, só tá eu aqui. Mais uma. Então vamos lá. Nós vamos começar pela questão 24, lá da prova de 2019. Vamos lá. Um retângulo de dimensões 2 e 9 gira em torno de um de seus lados maiores. Ao fazer um giro de 240 graus, ele determina um sólido cujo volume é 36 π. Eu tentei me atentar principalmente na frente B, mas vai ter um exercício ou outro que vai pegar o da frente A, porque a gente vai fazer o exercício inteiro, tudo bem? Então vamos lá. Ele falou pra gente, no item 01, que a gente tem um retângulo com os lados de 9 e 2 centímetros, e ele vai girar esse retângulo em um dos lados maiores. Ele vai fazer esse giro aqui, ó. Quando ele fazer um giro, se ele fizesse um giro completo, que sólido que seria formado? Seria formado um cilindro, se fosse um giro completo. E ele quer saber o volume. Ai, ai, ai. E ele quer saber o volume se a gente girasse só 240 graus. Vamos fazer do completo e ver se já passa de 36 π. Se passar, não tem como ser verdadeiro. Então vamos lá. O volume de um cilindro está no formulário. A área da base vezes a altura. Vamos lá. A nossa base é um círculo e a área do círculo é πr ao quadrado vezes a altura. O nosso volume vai ser π. O nosso raio ficou um dos lados menores, que é 2 ao quadrado, e a altura do nosso cilindro ficou 9. Pronto. O nosso volume vai ficar 4 vezes 9, 36 π. Tá em centímetro? Ele deu a unidade? Deu. Ele avisou que estava em centímetro, centímetro, centímetros cúbicos. É verdade, centímetros cúbicos. Mas isso aqui é se eu desse uma volta completa. No caso, eu girasse quantos graus? 360. E ele falou que não era para girar 360, era só 240. Então tem como ser 36 π? Não, tem que ser menor. Então nem precisa fazer a regra de 3. Essa aqui tá falso. Tudo bem? Tá. Vou ter que ficar segurando. Tá pegando? Tá pegando. Então vamos para 2. A razão é divisão entre a área de um quadrado e a área do círculo circunscrito a ele. Peraí. Ele quer a razão, a divisão, entre a área de um quadrado e a área de um círculo circunscrita ao quadrado. Se está circunscrito, o círculo está fora ou está dentro do quadrado? Está fora. Se o círculo está fora do quadrado, se é isso aqui, ó, quem que tem a área maior? O círculo. Se o círculo tem a área maior, 10-0, apanhando pro negócio. Se o círculo tem a área maior do que a área do quadrado, quando eu fosse fazer essa fração, o que que ia acontecer com a fração? Ia dar um número o quê? Menor que 1, porque eu ia pegar um número menor, sei lá, a área do quadrado é 2 e a área do círculo é 8. Concordam que isso aqui ia dar uma fração cujo denominador é maior do que o numerador? E ele tá falando que isso aqui vai dar 2π. Tem como dar 2π? Não tem como. Não vou nem fazer a conta, é impossível. Isso ocorre aqui. Não, não vai pegar, não vai ficar. Só se eu botar para o contrário. Só se eu botar para o contrário, né? Sim, mas não vai ficar. Não vai, não vai. Tá pegando? Então, vamos aqui. Considere uma parábola. Era essa aí que eu queria chegar. Essa aí é importante. Considere uma parábola em que o eixo de simetria, simetria que divide ao meio, mesmo, né, para um lado e para outro, ele tem equação y igual a -2. Vamos lá desenhar. Olha só. Uma parábola cujo eixo de simetria está no y igual a -1, -2. Quando a reta é y igual a uma reta em pé ou deitada? Deitada, ela tá aqui, ó. Y igual a -2. Esse aqui ele tá falando para mim que é o eixo de simetria. Gente, olha só, antes de continuar.
Se esse aqui é o eixo da simetria da parábola, vocês concordam que a parábola ou ela vai estar assim, um C virado, ou ela vai estar assim, a letra C? Não tem como ela estar assim, porque o eixo de simetria está deitado, está passando pelo meio. Então, a gente já sabe que se o eixo de simetria está aqui, ou a minha parábola é a letra C, para o eixo de simetria estar aqui, ou é um C virado, para o meu eixo de simetria estar aqui. E quando a gente tem que a equação da parábola é um C ou C virado, passa para mim, volta lá para o formulário, na primeira. Olha como é que vai ficar. A gente tem, lá no nosso formulário, essas duas equações aqui, ó, que são as nossas equações da parábola. Vocês vão ver uma diferença do que a gente conversou durante o ano, nós já vamos pontuar, tá? Tá assim, ó, x menos x ao quadrado e a de baixo y menos y ao quadrado. A gente conversou. Quando a parábola começa com x menos x, ó, é porque ela tá olhando para a foto fazendo x, então ela vai estar sorrindo, se for positivo, ou tristinha, se for negativo. Só porque aqui a gente quer ser ou ser virado. Então, vai ser essa fórmula aqui de baixo. Eu já vou pegar a minha fórmula. A nossa fórmula vai ser y menos yo ao quadrado igual mais ou menos o número que a gente usava aqui durante o decorrer do ano. 2p, olha o formulário como é que tá. 4p, eu vou colocar igual no formulário, porque estou olhando o formulário. 4p, x menos xo. Pronto. Coloquei aqui igual do formulário. Já vamos conversar o tal do p. Até aí tá certo. Agora eu vou continuar lendo. Ele falou pra gente, volta lá. O vértice tem abscissa x igual a zero. O vértice é esse pontinho aqui, ó. E vocês concordam que o vértice fica bem em cima do eixo de simetria? Então, o nosso vértice, ele tem que estar aqui em algum lugar. Só que ele disse que o x vale zero. Então, meu vértice vai estar aqui, ó. Minha parábola vai estar aqui. Ainda não sei se é um C ou C virado, mas ela vai estar ali. E o foco é sempre abraçado pela parábola. O foco vai estar ali, sendo abraçado. O foco tem abscissa igual a 1. Abscissa x igual a 1. Deixa eu deixar na dimensão certinho. Esse aqui é o nosso foco. E a parábola sempre abraça o foco. Então, a minha parábola vai ter que ser a letra C, para abraçar o nosso foco na abscissa igual a 1. Se é a letra C normal, aqui vai ser positivo ou negativo? Positivo. Então, a gente já sabe que é positivo, nada de negativo, tá? E aqui, deixa eu ver se tá positivo. Tá positivo. Até agora tem sentido. Vou continuar. Estamos acompanhando, alguém se perdeu. Já se perdeu, se pronuncia agora. Tá tudo bem? Tá. Então tá. Vou continuar. Ele quer saber a equação dessa parábola. Perguntou se é essa aqui. Começou com y, realmente a gente falou que a fórmula começa com y, tá positivo, tá tendo sentido, né? Se fosse chutar, tinha cara de verdadeiro. Calma, era verdadeiro, eu falei, pra fugir. Aí tá, aí a gente vai lá e vai substituir. O YO e o XO é o do vértice, vamos lá fazer a substituição. YM. O YO, que é o Y do vértice, que vale menos 2 ao quadrado, igual mais, calma aí que eu já vou falar desse P, x menos o x do vértice, que vale zero. Pronto, isso aqui vai ficar só x, tá tendo sentido. Y mais 2 ao quadrado, só tá ficando com x, tá ficando bom. Então tá ficando y mais 2 tudo isso ao quadrado igual a 4p vezes x, porque zero não faz diferença. Gente, agora olha só. Quando a gente conversou sobre isso, eu pontuei em sala falando que tinha que tomar cuidado com a fórmula. Quando a gente tem a nossa parábola, tinha as fórmulas que a gente estudou diretamente do livro que diziam assim. Ó. Vou colocar aqui. Que diziam assim. Y menos y ao quadrado, ou x, estou botando y porque estou falando y, mais ou menos 2p x menos xo. Era essa aqui a fórmula da nossa parábola que a gente estudou. A gente conversou que dependendo do formulário ia vir diferente. Aí, quando a gente colocava a nossa parábola, deixa eu colocar aqui uma parábola. Ela tem um foco e ela tem uma reta que nunca é alcançável. Vou botar aqui bem direitinho. Foco. Uma reta que nunca é atingível, que é quando a parábola fica sentadinha assim na reta, que é a reta diretriz. Reta diretriz. E um vértice, que é o pontinho do meio. A distância do foco até a reta diretriz, a gente chamava de P, de parâmetro. E aí a gente colocava aqui na fórmula. 2P, dois parâmetros desse aqui.
Só que na fórmula que está no formulário, está 4p. Por que está 4p? Porque ele não está chamando de parâmetro toda essa distância aqui, ó. Ele está chamando só a metade. Se ele chamar só isso aqui de parâmetro, ó, só isso aqui de parâmetro. Antes eu precisava de dois parâmetros, que era dois desse. Mas se ele chama só esse pedacinho de parâmetro para dar a mesma quantidade, eu vou precisar do dobro. Eu vou precisar de 4 parâmetros. Então, conclusão. No formulário da UFSC, parâmetro é a distância do foco ao vértice. Pegue o teu formulário, que está com ele aberto bonitinho, e coloca que o seu parâmetro é a distância do foco ao vértice. Ou da reta diretriz ao vértice, é a mesma coisa, para fechar com a fórmula que está lá, tá? Se não, então fecha. Agora vamos lá. Agora vamos ver se tem sentido. A gente sabe que esse pedacinho aqui, ó, a distância do foco ao vértice vai valer quanto? Vai valer 1. Então, quando eu colocar na fórmula, vai ficar 4 vezes 1 vezes x. Y mais 2 ao quadrado, 4x. Y mais 2 ao quadrado, 4x, verdadeiro. Vou espirrar. Não vou. Gente, vê se tem alguma dúvida. Entendeu a fórmula? Se tá tudo bem? Se não tá bem? Como é que a gente tá? Tá bem? Não tá bem, tem que questionar, não pode ficar mal. Vai dar uma voltinha. Vai dar uma voltinha. Dá uma voltinha, vamos ver o que tá aqui. Então, lá embaixo. É, a ver se vira minhas folhas. Por favor. Pessoas vivos? Então tá, então vamos mais uma. Assinalamos a 04, né? Vai até 16, vamos ter que buscar mais uma. Acho que tem mais uma verdadeira por aí. De um cone reto de volume V1, diminuímos um terço da altura. Se diminuir um terço da altura, aqui no 4P, o que acontece? Quando a gente viu a fórmula pelo I, cada autor... Gente, a fórmula da parábola é uma fórmula genérica, né? Igual quando a gente vê a equação de segundo grau. A gente não bota ax quadrado mais bx mais c como equação de segundo grau. Se eu quisesse montar a equação de segundo grau, y igual a que multiplica x menos x linha, x menos x duas linhas, quero espirrar, mas não consigo? Era a mesma coisa, era uma forma diferente de explicar a mesma coisa. Aqui também. Quando a gente fala da equação da parábola, a maior parte dos autores trabalha com a equação da parábola nessa forma, onde P, que é o parâmetro, é a distância da reta diretriz, que é uma reta que nunca é atingida, até o foco, tá? Aqui. Isso aqui é o parâmetro. Só que lá no formulário, né, o professor colocou lá o formulário da UFSC, ele fez diferente. Ele não chamou tudo isso de parâmetro. Ele chamou só esse pedacinho. Nossa, gente, isso foi muito bom. Tô há 10 horas querendo espiar. Vamos supor que ele chamou esse pedacinho aqui de x, que é o parâmetro dele, x. Olha só, tu concorda que para chegar no nosso parâmetro original, eu precisaria de 2x, de duas vezes isso aqui? Na minha fórmula, que era dois parâmetros, vai ficar duas vezes. O parâmetro agora, que ele está chamando só disso aqui, ó. Só porque para chegar no mesmo parâmetro que eu tinha, que era tudo isso, eu não preciso só de um x. Eu preciso de 2. Então, isso aqui vai ficar isso aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4x. Então, esse x, que é essa diferença aqui, lá no formulário, ele está chamando de parâmetro. Então, o parâmetro P, para ele, ficou a distância do foco até o vértice, que é esse pedacinho aqui, que a gente chamou de x. E aí, fecha a nossa fórmula, ficando 4p aqui. Vê se foi, está tudo bem. Deixamos processar, qualquer coisa avisa. Tá, agora vamos lá para 8. Ele falou pra gente de volume V1. A gente sabe a fórmula do cone e já vamos colocar lá. Deu certo? Gratidão. Volume V1. Se diminuímos um terço da altura, está diminuindo um terço, e aumentar um terço do diâmetro, o volume novo será igual a isso aqui? Não sei. Ele está fazendo uma comparação. Vamos lá pegar a fórmula do volume e fazer essa comparação. Ele disse que tinha um cone de volume V1. Como é que é o volume do cone? Área. É verdade. Área da base vezes a altura, né? Do cone, dividido por 3, porque não é cilindro.
Então, nosso volume do cone original vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Até que a gente concorda? Só porque ele falou o seguinte, ele falou pra gente que ele vai mudar o diâmetro desse cone. Se ele vai alterar o diâmetro, a gente tem que ir lá na fórmula, tirar aquele raio e colocar diâmetro, porque ele vai estar falando de diâmetro. Então, peraí. O volume do cone a gente vai reescrever. Eu vou deixar o π e o 3 aqui, ó, π sobre 3. Porque como é vezes, não importa onde que ele está embaixo, né? Tá tudo bem. Vezes. Agora, no lugar do R, vamos colocar diâmetro, porque ele quer trabalhar com diâmetro. E o raio é a mesma coisa que a metade do diâmetro, certo? Só que ele está ao quadrado. Vezes a altura. Pronto. Ficou assim. Vou organizar. O volume de um cone, escrito em diâmetro em vez de raio, vai ficar π sobre 3 vezes diâmetro ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes a altura. Vou multiplicar o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. πd quadrado h sobre 12. Essa aqui é a fórmula de volume de um cone normal, escrito com diâmetro em vez de raio. Tudo bem até aqui? Sim? Então tá. Agora, ele falou o quê? Que ele vai pegar esse volume e vai diminuir 1/3 da altura. Gente, olha só, se ele diminui um pedaço de 3, quanto que sobra da altura? 2 de 3. Beleza, já vou colocar lá, que eu tô longe. E ele disse que aumentou 1/3 do diâmetro. Se eu aumentar uma parte de 3 do diâmetro, eu vou para quanto? 4/3. Ah, eu não entendi nada. Vamos colocar aqui, ó. Ele falou que a nossa altura, diâmetro, duas coisas que ele vai mudar. Primeiro, ele falou pra gente que vai diminuir 1/3 da altura. Se diminui 1/3, eu tenho uma altura e eu diminuo 1/3, MMC, eu vou ficar com 2/3 da altura. Pronto, é o que eu vou ter. Agora, mesma coisa com o diâmetro. Me perdi. Aumentou 1/3 do diâmetro. Eu tinha um diâmetro inteiro. Aumentou 1/3. MMC, eu vou ficar com 4/3 do diâmetro. Tudo bem? Agora eu vou pegar isso aí e substituir na nossa fórmula que a gente encontrou para descobrir o novo volume do que vai acontecer. Não tá bem? Onde é que não tá bem? Do MMC? Aqui, ó. Quando não tem nada embaixo, tem um. O M, para somar fração, tem que fazer mínimo, né? Daí o mínimo entre 3 e 1 aqui. Aí divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1 dá 1. Aí deu 4/3. Mas para não precisar fazer o diâmetro, mas para não precisar fazer toda essa conta, o que que eu pensei? Se eu tenho um diâmetro inteiro, eu tenho 3 de 3. Aí eu vou aumentar mais 1/3. Aí eu vou para 4 de 3, tá? Para não precisar fazer a conta inteira. Tudo bem? Agora eu vou pegar isso aqui, tá tudo bem? Tá? Tá, eu vou pegar isso aqui e vou substituir aqui para ver o novo volume que vai gerar. Porque ele quer saber o que vai acontecer com o volume. Vamos lá, vou colocar V2, que é o meu novo volume. Vai ser igual. π sobre 12, vou deixar. π sobre 12 vezes. Aí vem diâmetro ao quadrado. O meu diâmetro é tudo isso aqui, ó. Ao quadrado. Vezes a minha altura. E a nossa altura é isso aqui, 2/3 de h. Tudo bem? Vamos ver como é que vai dar isso aqui. O nosso volume V2 vai dar π sobre 12 vezes 16 d quadrado sobre 9 vezes 2/3 de h. Pronto. Dá para simplificar algumas coisinhas, né? Vou simplificar aqui, ó. O 2 com o 12, que fica 6. O 6 com 16, dá para simplificar por 2, que fica 3. Gente, me arrependi. Pode simplificar, pode. Mas eu vou comparar aqui, ó. Eu vou deixar o 12 no denominador, tá? Para fazer a comparação. Pronto, ficou isso aí. Não vou cortar, tá? Olha só. Vou multiplicar isso aqui. O volume 2 vai ficar π sobre 12 vezes 16 vezes 2, 32, d quadrado h. 9 vezes 3, 27. Dá para multiplicar, mas espera aí.
Ele quer que eu compare o que que aconteceu com o volume, comparando com o volume inicial. Quando ele fala comparação, tem duas formas de fazer. A primeira, dividindo. Quando a gente divide uma coisa pela outra, a gente compara. Tipo, eu tenho 100 reais. A minha amiga tem 10. Se eu dividir 100 por 10, eu vou descobrir que eu tenho 10 vezes mais do que a minha amiga. A gente divide para poder comparar. Uma opção é essa, eu vou fazer as duas. E a outra é substituir. Como assim substituir? Tá vendo que o volume original era πd quadrado h sobre 12? Então, isso aqui, ó, π d quadrado h sobre 12 é o volume original. Então, o que está acontecendo com o meu novo volume? O meu novo volume é 32 sobre 27 vezes o meu volume original, porque eu tenho o volume original ali. 32 é a mesma coisa que 2 a 5. 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo? Então, fechou. Ele realmente é verdadeiro. Júlia, nunca que eu ia conseguir pensar nisso aqui, ó, de fazer a substituição. Essa é verdadeira. Qual era a outra que era verdadeira? Era da parábola, né? Uhum. Olha só. Não conseguiria pensar em fazer essa comparação. Gente, eu acho ela ótima. Ela serve para física, quando tu vai lá falar de campo elétrico, de força, que faz a comparação, né? Ela vai estar em todo canto esse tipo de comparação. Não consigo, Ju. Eu teria multiplicado isso aqui, tudo, simplificado. Ia ter dado um valor, é verdade. Aí o que que tu ia fazer? Tu ia fazer isso aqui, ó. V2 dividido por V1. Ou vice-versa, tanto faz, tá? O volume 2 seria isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Π sobre 12 vezes 32d quadrado h dividido por 27, multiplicando ou não. Tudo isso dividido pelo V1. Divisão de fração multiplica pelo inverso da segunda. Já vou inverter. 12 dividido por πd quadrado h. Aí tu ia cortar πd quadrado h, πd quadrado h. 12 com 12, ia ficar que o volume 2 dividido pelo volume 1 é 32 sobre 27. Ou, passa multiplicando, que o volume 2 seria 32 sobre 27 vezes o volume 1. Tu ia chegar na mesma conclusão. Então, quando ele pede para tu comparar o que vai acontecer, tu tem duas opções. A primeira, substituir, gosto muito, acho justo, muito mais fácil. E a dividir uma pela outra e fazer a comparação. Tudo bem? Dúvida, gente? Chato, mas não é impossível, né? Tipo assim, faz isso. Sei lá, pela cara de vocês, fico com minhas dúvidas. Tá, foi. Verdadeiro. Agora já dava pra pular, né? Tava bom, fizemos duas de 5 itens, tá bom. Precisou, não é que vai, né? Precisou, né? Não deu tempo, tu vai pular. Tu vai fazer, óbvio, tu vai fazer. Mas não fazer, porque a gente tá com tempo. A gente poupou tempo na primeira, que não precisou fazer a regra de três. E na segunda, que a gente entendeu que a razão ia ter que dar um número fracionário menor que 1. Então, poupamos tempo da de fazer a 16. Vamos lá. Um terreno tem a forma de um trapézio. Vamos colocar aqui. Um terreno tem a forma de um trapézio. Tá. Cujas medidas da altura da base maior e da base menor, da altura da base maior e da base menor, são, respectivamente, tá na ordem, 40, 80 e 50 metros. Metros. Então, sua área é 2,6 vezes 10 a menos 2 hectares. Porque ele, gente, é muito simples, uma área de um trapézio. Então, o que ele está pegando ali é a conversão de unidade, né? E aí? 1 hectare tem o quê? 10.000. Tem 10.000 metros quadrados. Pensa que quem tem um terreno com muito hectare, é muito grande o terreno, né? A pessoa é muito rica. Não é só 1.000 metros quadrados, é mais, tá? É 10.000, é muita coisa. Aí, agora vamos lá, vamos resolver isso aí, fazer a regra de três e ver se fecha. A área de um trapézio é fácil, né? Bezão mais bezinho, vezes H dividido por 2. Pronto. Tá tudo bem aí? Tá dando de escutar? Tá. O nosso bezão é 80. E o nosso bezinho é 50, 130. Vezes a altura, que é 40, dividido por 2. Vou simplificar. 20. Pode, porque tá multiplicando, né? A nossa área vai ficar 20 vezes 2 vezes 13, 26 e 2 10 metros quadrados.
Mas ele quer que eu passe para hectare. Vem para a regrinha de 3, né? Divide por 10.000. Faz a regra de 3 lá no cantinho, tá? Vai ficar, corta, 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 corta. 26 dividido por 100, faz a vírgula, dá duas casinhas para trás. 0,26 hectares. 0,26 é a mesma coisa que 2,6 vezes 10 a menos 2? Não, é 2,6. Ó, andou uma só. É 2,6 vezes 10 no quê? Na menos um. Tá falso. Pronto. 8 4 fechou 12. Né? Vocês estão com a lista aí, pessoas? Sim? Não. Enquanto isso, olharei. Cadê o negócio de passar? Tá. Vamos. 4 aqui. Tá? Não, não, não. Assim, a fórmula que a gente tem no livro do durante o ano era y menos y ao quadrado igual a mais ou menos 2p, porque a gente convencionou em sala que o parâmetro era a distância do foco até a reta diretriz. No livro, ele mudou, na prova, ele mudou. Ele trouxe a fórmula como 4p, porque para ele, parâmetro é a distância do foco ao vértice. Isso aqui vai ser sempre 4p para ele, desde que o parâmetro seja a distância do foco ao vértice. Porque se ele encostar aqui, essa reta vai dar para o lado. A reta diretriz é uma reta que nunca encosta na parábola, não necessariamente ao eixo. É uma reta, tá? Ela, se tudo andar, anda tudo junto, tá? Não tem a ver com o eixo, tá? Beleza. Vivos estamos ou mortos estamos? Vivos. Negocinho de batata aí. Gente, alguma dúvida? Quer vir pra cá? Não? Tá bom. Ó, pronto, fechou. Era o caminho. Fechou. Vamos pra próxima. O caminho que disse que ele já tá mais adiantado com vocês, daí eu vou roubar tudo, tá? Vou ficar aqui 2 horários igual. E era, mas daí deu um problema, porque aí ficamos num hotel diferente, descobri que para chegar aqui desde São José é uma trabalheira, daí tava chovendo, aí se perdemos nos horários. Gente, São José, é ali, eu olhei no Waze ontem. O Waze ontem disse que dava 5 minutos. A gente saiu 20 minutos antes. E não deu tempo, né? Essa é uma descoberta assim, ó, não deu tempo. É, não, eu vi. Aham, eu descobri. Aí eu vou roubar do caminho, tá? Vamos lá. O caminho se permitiu, tá tudo bem. Vamos pra próxima. Gente, eu vou ter que roubar. Eu vou roubar umas que não são minhas, tá? Vou dar uma invadida ali na frente do nada pra gente conseguir fazer a questão inteira. A igualdade. É que eu sou do interior, né? Daí no interior não tem tudo isso de trânsito. Tu pode sair, tipo assim, faltando 5 minutos que tu vai chegar no lugar que tu quer. Não importa onde é o lugar. Entendeu? Tipo assim, tu vai sair 5 minutos de casa, tu vai chegar. Júlia, mas Sumara, vai chegar. É mágico, tu chega. A igualdade tangente ao cubo de x igual a tangente de x vezes secante quadrado menos tangente de x é válida. Olha só. Ele perguntou se essa igualdade é sempre igual, ela é válida para todo x, diferente de quem? De 90. Por que que ele falou que o x não pode ser 90? Porque não existe tangente de 90 e para todos os ângulos do 90 mais metade de uma volta trigonométrica. Ele está falando o seguinte, gente. Isso aqui é sempre igual, exceto quando tangente não existe? É isso que está perguntando. A gente tem que ver se um lado é igual ao outro. Se for, é sempre igual, exceto quando tangente não existe. Se não, não é. É isso que ele está perguntando para gente. Então vamos descobrir se isso aqui é válido sempre. Vamos colocar aqui para descobrir. 24, fechamos.
Todo mundo vivo aí? Aí, sim? Tá. Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Tangente ao cubo de x, 0,1. Tangente ao cubo de x igual. Tangente ao quadrado? Não. Tangente de x vezes secante ao quadrado de x menos tangente de x. Tá. Vamos dar um jeito de ver se isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é um monômio. Isso aqui é um binômio. Ó. Como é que eu posso fatorar, botar em fatores esse binômio? Fator comum, colocar em evidência. Então, eu vou deixar o tangente ao cubo de x aqui, igual, e vou colocar o tangente de x em evidência. Tangente de x. Pronto. O que que sobra no primeiro termo? Secante ao quadrado. E no segundo termo? 1. Beleza. E agora? É verdade. Antes disso aí. Se tu sabe decor que secante ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que tangente ao quadrado, que bom. Substituir vai dar certo, tá? Se tu sabe que secante ao quadrado de x menos 1 é a mesma coisa que tangente de x ao quadrado, substitui direto. Mas daí tu vai ter que saber decor, tem que saber do além, né? Se não, gente, olha só. Esse tangente de x não tá multiplicando? Ele pode passar para o outro lado dividindo, concorda? Aqui tem quantas tangentes multiplicando? 3. Eu vou cortar uma de baixo, que está aqui dividindo, com uma de cima. Ainda sobra tangente ao quadrado. A gente concorda? Só que olha só. Quando eu corto, não é o caso, tá? Mas eu estou fazendo direitinho, como se estivesse resolvendo então. Quando eu corto, é porque uma das respostas de certeza é quem? O zero. Porque olha só, se eu cortei, vocês concordam que se a tangente de x, todo esse bloco, valesse zero, ia ficar zero desse lado, e zero vezes qualquer coisa que dá zero do outro lado, ele não perguntou, mas nós vamos anotar. A tangente de x igual a zero é uma resposta. Pronto. Ele não perguntou, mas deixa anotado. Sempre que tu cortar, tu acha uma resposta. Diminui um grau, né? Diminui um grau do polinômio, né? Não é polinômio, mas enfim. Aí vai ficar tangente ao quadrado de x igual secante ao quadrado de x menos 1. Vê se tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá. Então tá. Agora a gente tem que abrir. Temos que abrir para conseguir simplificar. Quem que é tangente? Seno sobre cosseno. Então vamos botar aqui. Seno de x ao quadrado, dividido por cosseno de x ao quadrado, porque ela é tangente ao quadrado, né? Secante é o inverso de quem? Do cosseno. Então, isso aqui é 1 sobre ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x. Pronto, vamos organizar. Ou tu faz MMC aqui, é bom, nada contra. Ou esse cara que está dividindo passa para o outro lado fazendo o quê? Multiplicando todo mundo, porque é chuveirinho. Então, vai ficar seno ao quadrado de x igual. Cosseno ao quadrado de x vezes 1, cosseno ao quadrado de x sobre obrigada. Cosseno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x vezes 1, cosseno ao quadrado de x. Ficou bom. Um número dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, isso aqui vai ficar seno ao quadrado de x igual a 1 menos... Agora ficou legal. Porque a gente sabe que está lá no formulário... Exatamente, está lá no formulário a relação fundamental, que diz que seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo tem que dar quanto lá no formulário? Tem que dar 1? Sempre tem que dar 1. E aqui eu quero 1 menos cosseno ao quadrado. Se eu pegar o cosseno ao quadrado e passar diminuindo, eu vou ter que seno ao quadrado é a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado do mesmo ângulo. Concordamos? Então, tudo isso aqui vale quanto? Seno ao quadrado. Ficou seno ao quadrado igual a seno ao quadrado? Sim. Então, isso aqui é sempre verdadeiro. Exceto para quando a tangente não existe. Aí não tem como resolver que a tangente não existe, né? Se não, é verdadeiro. Vê se tá tudo bem. Tá tudo bem? Entendi? Hã? Tá mais fácil até agora? Que horror. É, eu não achei. Fica. É o número de voltas. É porque assim, vou apagar um pedacinho aqui, tá? Olha só.
Quê? Foi? Ah, ah, vê se foi. Tá me escutando? Tá me escutando? Ah, beleza. Olha só. Lá nessa questão aqui, tava dizendo assim, ó. É válida para x diferente de π sobre 2, que é 90, esse a gente sabe, porque π é 180, né? Mais kπ, onde k pertence aos inteiros. Da onde que vem essa simbologia? Olha só. Ele disse que x é diferente de π sobre 2. É verdade. A gente concorda que não existe tangente, que é essa reta aqui, ó. Não existe. Quando for 90, que ele vai para cima toda a vida, né? Não encosta na reta, não existe. E mais aonde que não existe além do 90? No 270. É só nesses dois ângulos que a tangente não existe? Na primeira volta é. E se ele continuar dando a volta na circunferência? Vai ser o 90, o 270. E se ele andar mais 180 graus? Ele tá aqui, ó. Ele andou uma volta completa, 360. E andou mais 90, ele vai parar em qual ângulo? 450. Também não vai existir, porque está em cima do 90. Então, o que que acontece? Não existe quando é 90. E não existe quando eu vou andando mais 180 graus a partir dele. Mais 180 graus. Às vezes eu quiser. Uma volta, duas voltas, três voltas. Quando que a gente usa isso aqui, ó? Aí tem que ser número inteiro de volta, né? Por isso que K tem que pertencer aos inteiros. Como que a gente usa isso aqui? Em equação trigonométrica. Tu vai sempre resolver com o K ali junto, para descobrir quantas raízes eu tenho nas 4 primeiras voltas do círculo. Ah, tem, consegue achar. Tudo bem? Ah, nada. Aí, beleza. Vamos fazer uma aqui, ó. A2. Em mais... Todo mundo bem? Tá. Em maio de 2018, os jornais noticiaram caminhoneiros em todo o Brasil. Dias antes do início do movimento, os postos de combustíveis A e B vendiam litros de gasolina a R$ 3,70 e R$ 4. Vou colocar aqui. Tô agoniada. Vamos botar aqui, 0,2. Postos A, 3,70 e postos B, R$ 4. Beleza, arrumamos. Deixa eu pegar uma folha, porque senão eu vou ficar indo e voltando. Daí pronto, meu cardio do dia tá feito. Vamos pegar aqui. Pronto, nossa, melhorou. Respectivamente. Alguns dias depois do término da manifestação, esses preços alcançaram os valores, na devida ordem, de 4,43, 4,43 e 4,80. Beleza. Admitindo que o Procon considere aumentos acima de 20% abusivos. Então, os dois postos cometeram práticas abusivas? É isso que ele quer saber. Ele quer saber se o aumento foi maior do que 20%. Gente, olha só. Se tu for pensar agora matematicamente, quando ele fala de comparação, ele quer saber se foi maior. O que que eu tenho que fazer com as duas unidades? Como? Não. Quando a gente quer comparar, o que que a gente tem que fazer com elas para a gente dividir? Então, eu vou dividir uma pela outra e vou ver se o aumento foi maior. Tá bom, tá ótimo. Só que tu concorda que fazer essa divisão aqui, ó, vai ser uma ameba? Porque é um monte de número nada a ver, tu vai ter que ir lá pro cantinho, fazer a tabuada. Vai te demandar tempo. Faz uma regra de 3 simples. A gente sabe que o 3,70 é o preço original, então ele corresponde a quantos por cento? A 100%. E eu quero saber quanto que dá um aumento de 20%. Pronto, vamos lá descobrir. Corta, corta, multiplica cruzado. Vai ficar 10x igual 7,40. Passa dividindo, anda uma casinha para trás. 74 centavos é 20% de aumento. Antes valia 3,70 o preço da gasolina. Se aumentar 74 centavos, a gente vai para 4,44. E o preço foi para 4,44? Então foi uma prática abusiva? Não foi. Se de um não é, ele falou que é ambos. Então já não é verdadeiro. Tudo bem? Que? É, mas não é. Tá dentro. E quando baixa um centavo da gasolina, a gente não fica feliz? Não tá abusivo. Pessoas, tudo bem? Próximo. A gente só assinalou uma. Não tá ruim, né? Não tá ruim, mas a gente consegue fazer mais.
Um supermercado anuncia um certo tipo de queijo com duas opções de preço. Na primeira, 150 gramas custa R$ 3. Tá bom, né? 150 gramas, R$ 3. Tá bom. Vamos colocar aqui. Pronto, esse é um queijo. Enquanto na então, o pacote com 400 gramas custa 4, não, 7,20. Pronto. Nessas condições, a segunda opção é mais vantajosa para o cliente? Como é que eu vou saber? Pode ser. Para de fofocar. Fofoca depois. Como é que eu vou saber qual das duas é mais vantajosa? Lá, o valor de 1 quilo de queijo para cada uma delas. Ou de 100 gramas para cada uma delas. E quantidade específica fazendo regra de três. Resolve? Mas a gente tem um jeito mais rápido. Pergunta, mano. É que a gente consegue simplificar. É isso que a gente fez? Então, simplificar. Aqui, ó, esses dois lados, eu posso simplificar por quanto? Por 3, concordamos? Dá para dividir por 3? Isso quer dizer que 50 gramas de queijo, nesse queijo aqui, vale R$ 1. 50 gramas vale R$ 1. Isso quer dizer que 400 gramas de queijo, 400, não é 8 vezes isso aqui? Então, 400 gramas de queijo vai valer R$ 8. Concordamos que aquela é mais barata? Então, a segunda opção é mais barata. Ele disse que a segunda é mais vantajosa. Verdadeiro. Tudo bem? Tá. Dava de fazer por regra de três, só não precisava. Tá? Todo mundo bem? Então tá, então vamos para a próxima. 08. Não podia pagar? Paguei. Vamos lá. 08. O valor numérico da expressão. Aí tá ali. Ao. Eu botei. Não, eu assinalei. É que eu não assinalo quando não é. Tá? Calma. Assim. Pronto. Vamos lá. Ele perguntou se o valor numérico dessa expressão para o A valendo 5.184 e o B valendo 3.888 é 1/14 avos? É o que ele está perguntando, não sei. Dá para substituir direto ali? Dá. Dá de fazer a conta substituindo? Dá. Só não vai dar tempo de terminar a prova, mas que dá de substituir? Dá, tá? Mas dá para simplificar. Como é que é o nome da forma de fatoração desse cara aqui? E o produto notável é a soma pela diferença. Esse aqui é a diferença de dois quadrados, mas é verdade, tudo a mesma coisa. Se isso aqui é a diferença de dois caras ao quadrado, como é que eu fatoro? Tira a raiz do primeiro e do último, coloca um com sinal de mais e um de menos. Então vai ficar assim: A mais B vezes A menos B, né? Agora vamos para de baixo. Gente, trabalhar com fração é meio ruim, né? Vamos tirar essa fração dali e colocar todo mundo sobre o mesmo. Fazer um MMC. Vou botar um aqui. MMC entre 1 e 2 dá 2. Divide e multiplica, né? 2 dividido por 2 dá 1 vezes A quadrado. 2 dividido por 1 dá 2 vezes AB. 2AB. 2 dividido por 2 dá 1 vezes A quadrado. Vai ficar isso aqui. Concordamos? E que forma de fatoração é essa aqui, ó? Trinômio quadrado perfeito, porque o do meio é duas vezes a raiz quadrada dos da ponta. Então vai ficar assim: A mais B vezes A menos B, dividido. Tira a raiz do primeiro e do último, copia o primeiro sinal e bota ao quadrado. A mais B, tudo isso ao quadrado, dividido por 2. Tá assim, né? Sim? Divisão de fração. Mantém a primeira, A mais B vezes A menos B, e multiplica pelo inverso da segunda. 2 dividido por A mais B ao quadrado. Dá para cortar? Dá para cortar 1A mais B com 1A mais B, porque tem 2. Aí vai ficar 2 vezes A menos B
dividido por A mais B. Simplifiquei. Agora eu vou lá substituir o nosso número. Ele disse que o número do A é 5.184. Vou colocar aqui. 2 vezes o A menos o B, que é 3.888, dividido. Até se eu espirro, eu acho que eu mato alguém. Lá. É, que a pessoa deve estar com o fonezinho de boa, né? Daí eu vou lá e vou espirrar, assim. Eu peço desculpas daqui, é o que temos. A mais B, 5.184 mais 3.888. Tá, tô ótima. Agora vamos lá. Vai ficar duas vezes. Vamos fazer essa diferença aqui para ver quanto é que dá. Alguém fez? 8 para 14 dá 6. 8 para 7 não dá. Aí fica 17, fica 9. Ficou 0, não deu. Aí ficou 10, que fica 2. E ficou 1. Será que acertei? Acho que sim. Dividido por essa soma. 12, 8, 16, 17, 10, 9. Eu fiz essa conta certa? Acho que sim, né? Aí, olha só, ele disse que vai dar 1/14. Não vai dar. Para ficar 1 em cima, para ficar 1, tu vai ter que dividir por 2 e dividir por 1.296 para ficar 1 em cima. Isso dividir por tudo isso embaixo, não tem como ficar 14, né? Possível. Não vai estar dando, tá? Não vai estar dando. Falso. Ah, dá para dividir, né? Faz lá com calma que sai. Fala. É bem difícil. É essa consideração que a gente tem? Vamos ver se realmente era só uma correta, tá? Ah, tá. É a 2, né? É a 1 e a 4. A gente botou a 1 e a 4? Botou. É bem difícil, mas não é impossível, tá? Geralmente eles não fazem. Quando que acontece de ter uma correta? Pode fazer, gente. Não tem nenhum dado dizendo que é impossível, tá? É por recorrência. A gente viu por recorrência e cai muito pouco. Quando anula, tá? Quando anula. Então tu vai fazer, tu não vai saber que anulou. Tu vai achar só uma correta, tá? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não? Então tá, já fizemos duas. Vamos pra terceira. Vamos lá. Gente, eu sei que vocês estão cansados, mas tira força aí de onde não tem, que só falta alguns dias, tá? A gente já tá quase no final. Mantenha a força aí. Tá quase. Em determinada repartição, existem 5 homens e 4 mulheres. Vamos colocar aqui. 5 homens e 4 mulheres. Tá. Para realizar um trabalho, é necessário formar comissões de 5 pessoas com pelo menos 3 homens. Ele quer 5 pessoas com pelo menos 3 homens. Então pode ter 3 homens, ou 4 homens, ou 5 homens. Isso é uma forma de pensar. Quando fala pelo menos, qual é a outra forma de pensar que a gente tem? Que o quê? Que não pode ter 2 homens, não pode ter 1 homem e não pode ter 0 homens. Tu concorda que não pode ter 2 homens, nem 1 homem, nem 0 homem? E aqui vai dar a mesma coisa, podendo ter 3, 4 ou 5 homens, só que dava elas faz diferença tu usar o que não pode ou o que pode, que a conta vai dar a mesma. Isso, daí nós vamos. Não precisa. Nós vamos fingir que não vimos. Daí nós vamos fazer e ver que não viu. Não, não pode, daí tu vai tirar. Agora, olha só. Se tem 3 homens e é um grupo de 5 pessoas, tem que ter quantas mulheres? 2 mulheres. Então eu tenho que ter 3 homens e 2 mulheres. Aqui eu tenho que ter 4 homens e uma mulher. E aqui eu tenho que ter 5 homens e
0 mulheres. Aqui fecha. Se fosse fazer ao contrário, é ao contrário, tava falando, né? Daí não ia dar, a gente ia ver que ia faltar mulher. Tá? Tá, beleza. Aí agora vamos lá. Quando ele fala que vai formar um grupo, uma comissão, qual que é a fórmula que a gente tem que usar na análise combinatória? Combinação, porque a ordem não importa, né? Quando vai formar o grupinho. Então, olha só, eu preciso formar uma combinação, um grupo, de 3 homens de 5, né? 3 homens de 5. E 2 mulheres de 4. 2 mulheres de 4. E agora? Ou, eu vou formar um grupo com 4 homens de 5 e uma mulher de 4. Ou 5 homens de 5 e 0 mulheres de 4. Pronto, vai ficar isso aí. De 4 mulheres. Olha só o pensamento da pessoa. 7, 8 e pouca da manhã e a gente já tá pensando, minha nossa. De manhã. Vocês estão sendo muito felizes, coteados. Agora faz a conta. Tá tudo. Não entendemos? Entendemos. Agora faz a conta. Olha só, tem conta que não precisa fazer. Quando eu tenho 4 mulheres e eu quero formar um grupo com 0, quantos grupos diferentes eu posso montar? Um só. Pegar nenhuma mulher. Então aqui é um grupo. Olha só, vocês param. Aqui eu preciso de. Tem, no total, 5 homens. E eu quero formar um grupo com 5 homens. Quantos grupos diferentes eu posso montar? Um só? Não precisa fazer a conta. Então, isso aqui é uma única maneira específica de formar esse grupo. Agora, aqui a gente pode calcular. Vamos calcular a combinação. Maior fatorial, menor fatorial e diferença fatorial. Diferença entre eles. De novo aqui. Maior, menor, diferença. Maior fatorial, menor fatorial e diferença. Maior fatorial, menor fatorial e diferença. Pronto. Agora é só calcular isso aí. Eu vou fazer só o primeiro, o resto eu vou botar o resultado, tudo bem? 5 fatorial, tem que levar o 5, abrir ele até chegar em quem? No 3 para poder cortar. Daí vai ficar 5 vezes 4. Para no 3, corta com o 3 de baixo e faz o que com esse 2? Abre ele, 2 vezes 1. Dá para simplificar. Concordamos que vai dar 10 esse primeiro grupo? Eu vou botar aqui, tá? Então vai ficar muito amontoado. 10 vezes, aqui, ó. Não tem que levar o 4 até o 2? Aí não vai ficar 4 vezes 3? Dividido por 2, que é o outro, vai dar 6. Mais 5 quando eu levar até o 4, fica só 5, porque o 4 eu cortei com 4 de baixo. E o 4, quando eu levar até o 3, fica só 4. Mais 1. 60 mais 20 mais 1. 81. E ele falou o quê? Podem ser formadas 150? Não, podem ser formadas 81. Então tá falso. Tudo bem? Sim? Tudo bem? Podemos? Então vamos lá. Tendo I a unidade imaginária, então ao efetuar 2 menos 2 imaginários, dividir por 2 mais 2 imaginários, mais 3 imaginários, obtém-se um número puro. Vamos lá. Quem é um número imaginário? Quem é ele? É a raiz quadrada de menos 1. Que não tem nos reais, virou imaginário. Ele está pegando um número que ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Como é que a gente chama esse número? Complexo. A gente está pegando esse número complexo e dividido por outro. Existe divisão dentro de números complexos assim? O que que tem que fazer? A gente tem que racionalizar, tirar o número complexo de baixo.
Para eu tirar isso aqui de baixo, quando a gente racionaliza um termo com dois itens, é racionaliza entre aspas, não tem, né? Número racional. Quando eu vou, para fazer sumir isso aqui, ó, se fosse um número racional, tipo 2 mais 3 raiz de 2, eu tinha que multiplicar por quem para fazer ele sumir? Pelo, não, por 2 menos 3 raiz de 2. Só pelo raiz de 2 não vai solucionar, porque no chuveirinho vai voltar a ter raiz de 2. Tem que multiplicar. O número imaginário a gente chama de conjugado. Tem que multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo. Então, olha só. Em cima, tu mantém normal. Embaixo também, né? Mas agora tu vai racionalizar. Tu vai tirar aquele imaginário do teu denominador. Tu vai multiplicar por 2 mais 2i, que a gente chama de conjugado, quando muda o sinal da parte imaginária. Em cima e embaixo, porque tudo que eu faço na parte de cima e na parte de baixo de uma fração não altera a minha fração, só a visualização dela. Mais 3i. Chuveirinho. Isso aqui não é a multiplicação da diferença pela soma, né? Vai ficar o quadrado do primeiro. Ah, eu vou fazer direitinho, tá? 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2i dá 4i. Menos 2i vezes 2 dá menos 4i, ó. Cortou. Menos 2i vezes 2i dá menos 4i quadrado. Dividido. Gente, errei. Eu errei. Sabia agora. Era o conjugado do de baixo, né? Eu quero tirar o de baixo. Eu errei. Era menos, tá? Ó, arrumei. Pronto. Porque senão não vai tirar o de baixo, vai tirar o de cima. Eu falei, mas na hora de botar, botei errado. Deixa eu arrumar aqui. Chuveirinho, vai ficar tudo menos. Menos 4i menos 4i quadrado mais. Pronto, ficou. Agora o de baixo vai ficar certinho. 2 vezes 2 dá 4. Para de falar comigo. 2 vezes 2i dá menos 4i. Isso aqui vai dar mais 4i. Agora sim, cortou, cortou. Menos 4i quadrado. Agora ficou bom, né? A gente vai conseguir tirar o i da parte de baixo. Mais o 3i que já estava ali. Olha só. 4. 4. Menos 4i com menos 4i dá menos 8i. E agora? Quanto é que vale o i ao quadrado? Quanto é que vale o i ao quadrado? Menos 1. Então, isso aqui vale menos 1, ó. Quanto é que é menos 1 vezes 4? Menos 4, ó. 4 menos 4 vai sumir, vai ficar só imaginário em cima. Dividido por 4 menos 1 vezes menos 4, mais 4. Deu 8. Isso aqui tá ficando menos 8i sobre 8. Tu concorda que vai dar i? Menos 1i? Mais 3i. Gente, ficou só i. Não tem parte real. Se tem só i, só tem número imaginário, ele é classificado como imaginário o quê? Imaginário puro. E ele falou que era imaginário puro? Falou, é verdadeiro. Vê se tá tudo bem. Esqueci do microfone. Vê se tá tudo bem. Só lembrei agora que ele tava ali. Gente, dúvida. Isso aqui. É. Tudo bem? Tá. Então vamos pro próximo. Vamos quase, tá? Essa é uma boa pergunta. A gente sobrou lista? É que eu joguei e ela foi magicamente por aí. Obrigada. 3, não. Que horas são? Que horas que bate? 9? Isso, né? Mas a gente confere, né? Antes que a gente roube a aula do colega. 3, não. 2, que a primeira não tava. 5 minutos. Oi. É quando eu vi.
Só que se o i tá ao quadrado, ele vira menos um. Aí ele soma, ele vira real. Puro, porque ficou ali, ó. 8i dividido por 8. Que dá um i. Um i. Isso, tem que ser imaginário. Ficar só um não valia. Só mais um pouquinho, tá? Só mais um pouquinho. Oi. Olha só a pergunta. Presta na pergunta. Por que que aqui, na hora de fazer a comissão, foi usado combinação e não permutação? Quando que a gente, quando a gente usa todos os elementos, a ordem importa, a gente vai fazer o que com os elementos? Trocar de lugar. Só porque aqui ele disse que eu tenho no grupo 5 homens. Eu não vou usar, eu não vou usar os 5 homens e só trocar a ordem que eles se encontram. Não, não. Eu vou pegar lá dos 5, eu quero pegar um grupo de 3. Quantos grupos, trios distintos eu posso montar? Quantos quartetos distintos eu posso montar? Então, quando a gente faz um grupo que a ordem não importa, só pode ser combinação. Vê se tá tudo bem. Tá tudo bem. Então tá. Tá me bem. Enquanto ele aparece, eu continuo. Pergunta, meu anjo. Não? Então vamos lá. Olha só. Vou terminar essa, tá? Vamos lá. Eu sei que vocês estão cansados, mas é o que temos, tá? Vai cansado mesmo. Pergunta. É triângulo de Pascal. Hã? Fazer na mão? Poderia. Poderia. Coluna. Isso. Olha só. O valor da expressão nananã é um número primo? Gente, quando ele faz esse número aqui, ó, como é que é o nome dele? Número binomial. E o número binomial é a mesma fórmula de quem? Da combinação. Então, aqui tu podia fazer 10 fatorial, que é o maior, 7 fatorial, que é o menor, e 3, que é a diferença. E resolver, tu pode resolver. Pode. Só demora, mas tu pode resolver. A gente não vai resolver assim, a gente vai usar nossas técnicas que a gente aprendeu. A gente aprendeu, essa aqui é a 0,4. A gente aprendeu lá no triângulo de Pascal que quando a gente soma elementos de uma mesma, o que aqui? Linha, mais, vou terminar essa, tá? Mais colunas diferentes, ó, uma consecutiva da outra. Quem que vai dar de resultado? Olha só, vou montar um mini triângulo aqui pra gente ver. Se fosse assim, ó, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2. A gente sabe que na hora de montar o triângulo, não fica assim, ó, 1, 1, 1. Aí depois vai vir quem? 1, 2, 1. De onde é que vem esse 2 aqui? Não veio a soma de dois elementos de uma mesma linha? Resultava nesse aqui do de baixo? Então, peraí. Dois elementos consecutivos de uma mesma linha resulta no elemento da linha de baixo e da última coluna do elemento de cima. Então, quando eu somar esses dois elementos que estão na mesma linha, vai dar na linha de baixo. Vai dar em qual linha? 11. Vou colocar aqui. Vou tirar esse pedacinho aqui da tangente. Vai dar na linha 11 e vai dar na mesma coluna do último elemento. Quem é a coluna do último elemento? 8. Vai dar no 11 e no 8. Aí agora ele está somando com 11 e 9. De novo, dois elementos de uma mesma linha em colunas consecutivas. É o mesmo rolê que a gente fez aqui. Vai gerar quem? Vai gerar o elemento da próxima linha e da última coluna. Só que isso aqui está sendo somado com 12 e 10. Vamos colocar aqui. 12 e 10. De novo, vai dar o elemento da próxima linha e da última coluna. E isso aqui está sendo dividido por quanto? 13 e 10. Ele dividido por ele mesmo vai dar 1. 1 é primo?
que é número primo? Tem que ter dois divisores. Um e ele mesmo. Só que o um não é ele mesmo, então ele fica só com um divisor. O número um não é primo. Essa aqui é falsa, tá? Sobrevivemos? Pergunta. Todo mundo bem, gente, aqui? Tá, vou responder só uma dúvida aqui, tá? Quando a gente faz a combinação de cinco elementos, somado de 5 a 5, o que que a gente está questionando? A gente está questionando assim, ó. Se eu tenho um grupo de cinco elementos, um, dois, três, quatro, cinco, quantos grupos diferentes, utilizando os cinco elementos, eu posso formar? Um grupo só, pegando todos os cinco elementos para mim. A gente fez por teoria. Mas se acha muito difícil, faz a conta. A conta da combinação é maior fatorial, que é o 5, menor fatorial, que também é o 5, e a diferença. Não tem diferença de um para outro. Só que zero fatorial vale um. Então vai cortar, cortar, e isso aqui vai dar um. Então, se não consegue fazer pela combinação, é, visual, faz a fórmula. Vê se tá tudo bem com a fórmula. Tá tudo bem. Então tá. Depois a gente vai sobreviver. Uma boa prova esse final de semana, tá? Faz com calma. Se vê que começou a cansar, sai da prova, toma uma água, dá uma andada. É melhor do que ficar ali olhando e não fazer nada. Descansa de uma vez, tá? E aí volta para fazer a prova.